Liberando a frutificação. É o tema dessa ministração hoje à noite. Liberando a frutificação. Em Lucas capítulo 13, versículo 6, nos diz assim: Então Jesus contou uma parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: Já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a, porque deixá-la inutilizar a terra. Respondeu o homem: Senhor, deixa por mais 1 ano e eu cavarei ao redor dela e adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. Vou ler novamente. Então contou Jesus esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: Já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a, porque deixá-la inutilizar a terra. Respondeu o homem: Senhor, deixa por mais 1 ano e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. Gente querida, nós temos aqui uma parábola de Jesus. E o que é uma parábola? É uma comparação, é um método de ensino que Jesus utilizava, coisas que naquele tempo o povo vivia, conhecia, para trazer uma mensagem, para trazer uma explicação, para trazer um ensinamento. E Jesus aqui fala ao povo e traz um paralelo do que também está escrito em Isaías capítulo 5. Ele traz um paralelo sobre também o que o profeta Isaías escreve no capítulo 5. Em Isaías o profeta Isaías traz no Velho Testamento um tipo de um desabafo de Deus, que Deus fala que ele fez com muito carinho, com muito investimento sobre Israel, ser a sua vinha. No livro de Isaías a gente vê Deus trazendo ao profeta e diz: Olha, eu plantei uma vinha, eu escolhi este povo, eu cuidei, eu provi coisas, eu apontei o caminho para o povo de Israel, eu coloquei neles e esperei que eles retornassem o investimento, olhassem. Eu desejei que eles fossem abençoados e que eles reconhecessem o Deus Todo-Poderoso, e eles negaram. E diz no livro de Isaías que Deus então trouxe sobre Israel uma destruição. E Deus disse: então, se eles não me querem, se eles estão me negando, se eles estão virando as costas para mim, se eles não querem frutificar, então eles vão ser destruídos. Deus estava trazendo esta ira, Deus estava trazendo este destino para Israel. E o que aconteceu com Israel? Israel foi tremendamente massacrado pela Babilônia. No tempo de Ezequias, Jeconias, neste tempo, Israel foi tremendamente massacrado.
foram muitos mortos, e os que sobreviveram foram levados para a Babilônia, ficaram cativos 70 anos. Porque o dono da vinha, aquele que tinha investido, aquele que tinha colocado tudo, eles negaram. E Jesus agora, aqui no Novo Testamento, no livro de Lucas, traz este paralelo. Traz o mesmo princípio desta história. Porém, nesta passagem da parábola da vinha e da figueira, Jesus traz um personagem a mais. Nesta passagem, Jesus traz aqui um advogado, um intercessor que chega diante do dono da vinha, defendendo a figueira infrutífera. Esse advogado, este intercessor diz ao dono da vinha e diz: deles a esta figueira uma oportunidade. Ele chega diante do dono da vinha e diz: calma, eles vão conseguir, essa vinha vai frutificar. Esse intercessor, esse advogado, traz um pedido: não caia sobre ele esta dívida, porque eu vou pagar esta dívida no lugar dessa figueira. Jesus Cristo, gente, Jesus Cristo pagou algo. E se nós podemos estar aqui, é porque Jesus intercede por nós até hoje. Jesus, Ele é o nosso intercessor. Jesus, Ele é o nosso intercessor. Ele é o nosso Salvador. Porque se não fosse Jesus, nós estaríamos terminados, exterminados. Se não fosse Jesus, nós estaríamos, por causa das nossas faltas, dos nossos azedumes, das nossas coisas podres e amargas, nós seríamos punidos. Mas por causa de Jesus, a Bíblia diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E se a gente pode ser sarado, é porque ele sofreu todas as dores e doenças. Se nós podemos ter paz e apoio, é porque o castigo estava sobre ele. Nós podemos ter apoio de paz e termos o príncipe da paz. O dono da vinha queria que cortasse aquela figueira. Mas levantou-se um personagem, Jesus contando, tem um personagem que defende esta figueira. Tem alguém diante do dono da vinha intercedendo. E a Bíblia diz que o intercessor por nós se chama Jesus Cristo. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 34, diz: quem nos condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, que ressuscitou, e está à direita de Deus e também intercede por nós. Se nós chegamos até aqui, queridos, é porque temos um intercessor competente ao nosso favor. Por isso que a gente se reúne para cultuar. Por isso, meus irmãos, que eu canto forte. Por isso que eu gosto de pular. Por isso que eu gosto dos cultos, por isso que eu gosto de estar em tudo que tem Jesus. Eu estou lá no meio, porque Ele intercede por mim. Eu sou grata a Ele. Eu tenho que festejar realmente. Quando você vier no culto, festeje, levante a mão, pule, chore, ore. Porque Ele está intercedendo por você. Amanhã é segunda-feira, Ele está intercedendo por você. Você vai para casa, Ele está intercedendo por você. Enquanto você dorme, Ele vai estar intercedendo por você. A seus amados Deus dá enquanto dorme, diz a palavra de Deus. Ele é o nosso intercessor. E aqui Jesus conta que esse personagem que falava com o dono da vinha diz: dá um tempo, uma oportunidade para esta figueira. E o que nós podemos trazer para nós hoje, gente? Que Jesus continua intercedendo, dizendo: dá uma oportunidade. Olha a misericórdia, é a causa deles não serem consumidos. Olha para eles, dá uma oportunidade. Eles vão frutificar, eles vão frutificar.
darão muitos frutos. Eles vão ser transformados. Eu vou agir neles. O coração deles vai ser quebrado. Eu tenho poder sobre a vida deles. Mas também a gente viu aqui nessa parábola que tem um tempo para esta frutificação e tem um tempo, um acordo para vir a cobrança dessa frutificação. O Senhor espera, gente, que cada um de nós venhamos obedecer seus mandamentos. O Senhor espera cada um de nós que venhamos abraçar esta oportunidade. O Senhor espera de cada um de nós que venhamos entender que se nós não obedecermos e entendermos o que o Senhor está dizendo para frutificarmos, o resultado será drástico. Às vezes as pessoas, eu já ouvi falar, elas dizem assim: olha, eu não acredito no diabo. Eu não acredito no capiroto, eu não acredito no chifrudo, eu não acredito naquele, que eu não posso nem dizer o nome, eu não acredito. Mas, gente, as pessoas acreditando no diabo, ou dando o nome que quiser para o diabo, ele vai continuar agindo igual. Não é o não falar. E pior, gente, ele vai agir sobre as vidas que as vidas nem vão se dar conta que estão sendo manipuladas por ele. Que estão marionetes na mão dele. E ele vem com, não, tu tem que ter tua opinião, não, que tu tem inteligência, não, que tu tem que conduzir com o teu braço, não, que tu tens que fazer, porque tu sabe, porque tu conhece, porque tu tem experiência, porque tu sabe os planos, que tu sabe os projetos. E ele vem com estas ideias. Quantos, queridos, mas quantos já estiveram aqui dentro? E quando saíram, achando-se autossuficiente nos seus braços, culpando A, B ou C, igreja, método, várias coisas, nunca passou pela cabeça que o fim deles seria muito feio. Nunca passou pela cabeça deles que o fim da vida deles seriam tristeza, angústia, morte. Nunca passou pela cabeça deles. Porque estão tão convictos em si, tão convictos na sua presença, nos seus planos, nos seus projetos. E nós temos que aprender uma coisa, entender alguma coisa. Que a gente tem a tendência de dizer assim: se eu fizer um bom plano, se eu fizer um bom projeto, eu terei uma consequência certa, uma consequência boa. Se eu fizer bons planos, bons projetos, boas escolhas, más escolhas, minhas consequências são erradas. Mas isso não é consequência. O que nós temos que entender é que resposta é diferente de consequência. Se nós podemos fazer bons planos, projetar bons planos, nós podemos ter boas ideias e elas serem bem-sucedidas, nós teremos uma resposta bem-sucedida. Se nós podemos fazer más escolhas, más projetos, nós teremos uma resposta negativa, mas uma resposta que não será com sucesso, que não terá. Isso aí não é consequência. Porque a consequência, ela virá tanto dos bons negócios, dos bons projetos, quanto dos más projetos. Porque a consequência, ela não é algo deliberado de mão humana. A consequência se trata da soberania de Deus. Não se trata de resposta. Se eu estudar bem, se estudar para uma prova, eu vou tirar uma boa nota. É uma resposta daquilo que eu estudei. Se eu projetar algo, eu vou ter uma boa resposta. Se eu for... São respostas, mas a consequência, queridos, ela é da soberania de Deus. Independe se o plano é bom ou ruim.
A soberania de Deus vai trazer a consequência. A gente olha Ló. Na Bíblia, Ló fez um excelente negócio. Escolheu a terra melhor. Escolheu o lado melhor de Sodoma. Só que Ló não estava pensando em Sodoma, que a vida dele ia terminar daquele jeito. Ló escolheu um bom negócio, escolheu inteligente, foi para aquele caminho, andou naquela direção, levou sua família, mas no final da sua trajetória, sua mulher virou uma estátua de sal, suas filhas, por viverem numa influência de Sodoma e Gomorra, fizeram o que fizeram com seu pai. Mas quem levou para lá? Foi Ló. Uma escolha de um bom plano. Então as consequências ela vem porque ela é soberana, porque está na soberania de Deus. E aqui a consequência, ela vem, e ela vem segundo um padrão divino. Ela vem segundo aquilo que Deus determina, que Deus coloca. E nós só vamos colher a bênção se tivermos um relacionamento genuíno com Jesus. Meus bons negócios, minha inteligência, minha esperteza, minhas oportunidades, elas não vão determinar a consequência, mas a bênção do Senhor determinará sim a bênção, porque nós conhecemos, a Bíblia diz, a gente conhece quem serve e a quem não serve. A Deus. A Bíblia fala que as pessoas verão a bênção sobre nós, mas não serão por escolhas boas, projetos humanos bons, serão por coração que deseja seguir a Jesus no padrão de Jesus. Porque aqui, Jesus nessa parábola estava colocando um padrão. Jesus estava colocando... E Jesus estava dizendo, olha, eu espero que vocês frutifiquem. Frutifiquem numa vida transformada. Frutifiquem numa ação de Deus transformando a vida de vocês. E também frutifiquem, obedeçam aquilo que eu trouxe sobre a vida de vocês. E em Mateus 28, 18 diz assim, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, e eu estarei com vocês até o fim. Jesus conta que venhamos frutificar em nós. Jesus conta que venhamos, porque Ele também trabalha por nós, e Jesus também trabalha através de nós, para frutificarmos os outros. O Senhor espera que venhamos crescer. A frutificação, ela consiste em crescimento, deixar o passado, vencer os vícios, decidir resolver o coração duro, temperamento, caráter. O que não tem fruto, gente, pode dar fruto sim. Você pode conhecer a pessoa mais difícil. Você pode ser a pessoa mais difícil. Todo mundo pode rotular você de aquilo que todo mundo diz, e você é, e você aceita, e você diz que também é assim, declara que você é assim. Jesus pode transformar e fazer você um homem, uma mulher muito frutífera. Potência de frutificação. A Bíblia fala também, aqui, da receita de crescimento. Aqui Jesus conta nessa parábola, como nós podemos liberar uma frutificação sobre a nossa vida exponencial. Potente sobre nós. Só que o que acontece? Às vezes, nossa natureza humana, a gente se avalia. A gente começa a avaliar as coisas. A gente olha, o fulano dá fruto, eu não consigo vencer. Para frutificar assim, eu não consigo. Nada muda em mim. Eu acho que eu estou no lugar errado. Acho que essa igreja está fraquinha,
Porque nada muda em mim. Eu preciso de uma oração forte. Alguém precisa fazer uma oração forte. Você já não ouviu isso? Levanta a mãozinha assim, um dedinho. Hã? Às vezes as pessoas dizem, tem que ter uma oração forte. Eu que grito, falo alto, ganho valor, ganho vantagem nisso. Porque a pessoa pensa que oração forte é aquela que fala bem alto, grita. É imaturidade de quem pede oração. Está pegado a isso. Está seguro nestas coisas. E às vezes fica comparando. Dizendo, é porque ninguém faz uma oração forte comigo. É porque o meu líder de aprisco é tão fraquinho. Meu Deus, por que isso? Por que agora aquele lado lá está escuro? Meu Deus, que treva. Meu Deus, o que está acontecendo? E a gente tudo acha pavor, tudo quer desculpa, quer botar coisa aqui, quer botar coisa aqui. Quer fugir do que realmente é verdade. Quer fugir do que realmente é verdade. E às vezes ficamos, eu estou no meio desses crentes e não consigo mudar. Por mim, se eu pudesse ficar só no domingo, e esse domingo parar, e eu só ficar sentado aqui. Que delícia que seria. Mas eu vou chegar em casa, e vai estar tudo aquilo lá, e eu vou me irritar de novo, eu vou me entristecer de novo. Eu vou chegar em casa, eu vou para as redes sociais, eu vou para a pornografia, eu vou chegar em casa, eu vou ficar tentado, eu vou chegar em casa, eu vou fazer errado, amanhã eu vou para o trabalho e vou ser o rabugento, a rabugenta de novo. Por que eu não mudo? Por que as pessoas estão sempre dizendo que eu sou ruim, que eu sou má? E aí às vezes as pessoas, o ser humano, sua natureza, ela é impulsionada a desistir. É mais fácil. Hoje tudo é descartável. As coisas são descartáveis. É tudo rapidinho. Não jogo fora, boto. Não, troco. Eles são impulsionados. Mas aqui a Bíblia fala, gente, que a gente não vai conseguir. A gente não vai conseguir. Realmente a gente não vai conseguir. Realmente não somos capazes de conseguir. Nós não vamos conseguir vencer sozinho. Você não está no lugar errado. Você não é uma aberração. Você vai dar muitos frutos. Sabe por quê? Porque nós vamos estar com Jesus. Nós vamos estar com aquele que está defendendo essa figueira. Ele não parou de defender, ele não parou de interceder. Por mais errado que venhamos, tem um intercessor por nós. O que uma figueira vai estar no meio de uva? É um parreiral. E tem uma figueira lá. E uma figueira ainda que não frutifica. As uvas estão frutificando, a figueira não. A gente vê aqui que o dono da vinha foi 3 anos esperando. O dono da vinha aqui 3 anos esperando e ela não frutificou. Mas estava lá o intercessor. Estava lá o intercessor e disse, eu não vou desistir desta figueira. Ela vai frutificar. Ela vai ser transformada. Os frutos, nós veremos estes frutos. Todos nós, gente, queremos frutificar. Todos nós desejamos cumprir um propósito bonito nesta terra. Todos nós. Mas aqui a Bíblia fala que teve uma reação. A reação é cortar. A reação é lançar fora. Porque tem um padrão. E o padrão não é um padrão de inutilidade. Não é um padrão de ser só mais uma figueira. Não é um padrão de ser só um. Não. O padrão daquela figueira deve ser de frutificar. Só que às vezes o ser humano, na sua natureza, ele se autocondena. Ele critica as pessoas, ele critica os outros. Ele critica a si mesmo. Ele julga a si mesmo e se declara culpado. O dono,
estabeleceu este padrão de frutificação. E nós podemos dar fruto. É interesse do céu em que venhamos frutificar. Frutificar de paz, frutificar de alegria, frutificar de prosperidade, frutificar de amor, frutificar de caráter, frutificar de saúde mental, frutificar na saúde do nosso corpo e frutificar em muitos para a vida com Jesus. Em muitos. Nós temos, quando chegar em casa, o nosso travesseiro. Se o teu travesseiro falasse, o que ele diria? Se o seu travesseiro falasse. O travesseiro é bom, né? Para a gente dormir, a gente abraça o travesseiro, né? A gente cheira o travesseiro. Tem gente que dorme com 3, 4 travesseiros. Tem gente que dorme com 2 travesseiros no pescoço, um no meio das pernas, um nas costas, né? Ai, coisa boa ter travesseiro. Mas se esses travesseiros falassem, que preocupação o que eles falariam. Que dor, que lágrima derramada nesse travesseiro. Que suspiros derramados nesses travesseiros. O que ele ouve da tua cabeça, a culpa, a crítica, a raiva, a maledicência, o que sairia desses travesseiros? A Bíblia fala no livro de Romanos, capítulo 8, sobre a lei do pecado e da morte. Se você ler capítulo 8 de Romanos, lá vai estar esta lei, a lei do pecado e da morte. No versículo 5 diz: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que é do Espírito e o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Vida e paz. A lei do pecado, o julgamento, gente, sem misericórdia. A lei do pecado, a lei natural, a lei do pecado que está em nós, é um julgamento sem misericórdia, é condenação, é auto se condenar, é auto se julgar, é se culpar. A religiosidade massacra. A religiosidade massacra. Os conceitos humanos, normas humanas criadas somente por preceitos da natureza carnal. Mas quando Jesus entra, e quem conhece Jesus encontrou uma saída, e uma transformação, e um perdão, e a Bíblia diz para aqueles que estão em Jesus não há condenação. Por estarmos em Jesus. E Jesus traz sobre nós, gente, um apoio, derrama sobre nós um favor, derrama sobre nós aquele personagem que intercedia pela figueira, diante do dono da vinha, estava usando de graça, de amor, para que aquela figueira não fosse exterminada. Estava usando, é assim que Jesus olha para nós, enche-nos com a sua graça, com o seu amor, nos livrando da condenação. Mas a lei do pecado e da morte, a lei do pecado e da morte traz o quê? Eu vou andar segundo os meus pensamentos, segundo os meus caminhos, e aí traz padrões humanos, padrões de beleza. Beleza? Tem que ser assim. Traz padrões de andar bem sucedido assim, padrões de ter assim. Temos que andar desse jeito porque é um padrão para mostrar que eu estou bem. E às vezes tem pais que estão no seu coração, dentro de uma lei do pecado e da morte, dentro da sua alma, nutrindo doenças, nutrindo tantas coisas, educam os filhos sobre isso. Dentro disso. Há pais que estão lá com dor, dizendo, olha, um dia eu fui envergonhado na escola, meu filho nunca mais vai ser envergonhado na escola.
Aí todo mundo na escola tem um tênis de R$900. E os pais estão lá, tu vai ganhar um tênis de R$900 e trabalho, tu tem que ter um R$900 para o filho no recreio pisar na poça de lama. Mas estão educando em cima de uma dor que lá atrás não foi curada. Se eu pegar, gente, esta agenda, que é levinha. Se eu pegar essa agenda, eu vou procurar não caminhar muito, tá, meninos? Porque eles... Sou querida, né? Que aí eu ando e eles estão assim atrás com a câmera. Vou pegar essa agenda aqui que é levinha. Fácil de carregar. Fácil carregar. Mas se eu pegar essa agenda e ficar com ela assim até a meia-noite, eu consigo? Até as 3 da manhã, essa agenda vai passar a ser uma tonelada. E a lei do pecado e da morte diz, tu consegue andar por si. Tu consegue escrever o teu caminho. Tu consegue andar. E aí as pessoas estão lá tentando viver por si. Tentando trabalhar para conseguir, tentando se esforçar para ter os seus caminhos. E aí, gente, entra uma palavrinha. Entra uma palavrinha que a gente conhece muito. Porque elas estão com uma norma de lei do que é para elas, e elas trabalham para chegar até aquele ponto, e quando chegam naquele ponto, eles olham, não era isso que era que eu tinha planejado, cheguei aqui, consegui, mas me falta outra coisa, e ando mais um outro pouco, não, mas até aqui, eu tinha que andar até aqui, e cheguei aqui, mas não é isso, e ando mais um pouco, e ficam sempre naquilo, nunca vão conseguir, nunca vão alcançar, e vão trabalhar para o seu braço vai cansar, e vão cair, não vão conseguir levantar. E aí eles vão trabalhar, e vão fazer, e vão vir uma palavrinha, eu vou querer aquilo, e se eu não conseguir? E se eu não for bem sucedido? E se as coisas não derem certo? E aí esse se vai aumentando de si. E vai aumentando, chamando uma coisa chamada ansiedade. Porque a ansiedade vai dizer, mas e se não der? E se não vir? E se eu ficar doente? E se eu morrer? E se meus filhos não me amar? E se eu não tiver mais emprego? E se eu for demitido? E aí vem esse se, desse se vai chamando frustração, dessa frustração vai chamando decepção, dessa decepção vai morrendo a esperança, da morte da esperança vai entrando a depressão, e vai levando a muitas coisas dizer, para que eu vou viver? Eu tenho que acabar com a minha vida. A lei do pecado e da morte, gente, ela é cruel. A lei do pecado e da morte, quando o ser humano está pela sua mente. Nós lemos aqui o apóstolo Paulo falando, vivem segundo a sua carne, segundo a sua mente, voltada para a sua carne. Não voltada para as coisas que Deus tem para nós. E Jesus estava dizendo, dá uma oportunidade para eles, eles vão ser transformados, eles serão cheios de Deus. Haverá sim frutificação. Haverá sim frutificação. O pecado, gente, a lei do pecado e da morte, ela não tem pressa para derrubar o ser humano. A lei do pecado e da morte não tem pressa para jogar o ser humano no chão e levar ao aniquilamento. A lei do pecado e da morte. E ela está em nós. Ela não está externa, ela está em nós. Está dentro da gente. Mas aqui, esse personagem defendendo a figueira disse, olha, dá mais um ano. Dá mais um ano. E diz aqui o que aquele personagem falou para o dono da vinha. Qual foi o acordo? Primeiro ponto. Ele diz assim, respondeu o homem, Senhor,
deixa por mais um ano, e eu cavarei ao redor dela e a derrubarei. E adubarei. Eu cavarei ao redor dela. Primeiro ponto, cavar. E o que é o cavar? Cavar é ir mais profundo. Aqui o personagem, o defensor da figueira, que era Jesus, diz: dá um tempo porque eu vou cavar, eu tenho que ir mais profundo. Porque o que acontecia, gente? O que um pé de figueira estava num parreiral? O dono da vinha olhava a figueira estava intacta, estava bonita, toda por fora. Toda bonita. Vistosa, grande. Olhava, dizia que era figueira. Mas o porquê que ela não frutificava? Onde estava o problema dessa figueira, então? O problema dessa figueira estava nos porões, nas raízes. Estava lá embaixo. Lá nas raízes era o problema, era nos porões. Mas sabe o que acontece, queridos? Quando às vezes não queremos ser cavados, não deixamos a pessoa de Jesus cavar na nossa vida e trazer realmente a verdade. É porque estamos cegos. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo diz: olha, abram os olhos do coração de vocês, abram o entendimento de vocês, abram os olhos para que vocês vejam, para que vocês olhem e confessem o que realmente é de verdade. Não perceber, gente, que precisamos encarar a verdade dos fatos. Isso leva à destruição. Não perceber que precisamos encarar as verdades, isso vai levar a corte, a extermínio de muitas bênçãos e de muitas coisas para a nossa geração. Você já parou para pensar, gente, quantos rapazes, moças, que têm uma família excelente, uma cultura excelente, bonitos, e às vezes só se relacionam com tranqueira, com gente ruim, só consegue andar com gente ruim. Aonde está o mal nisso? O que está acontecendo? É inteligente, é graduado, tem uma família estabilizada, e por que só se mete com tranqueiras? Com tranqueira, com gente ruim? O que está acontecendo? O que chama para o erro? Por que chama para o erro? Você às vezes não conhece famílias que têm dinheiro, famílias que todos trabalham, que estão tudo bem, mas tem uma mulher lá dentro rixosa, ansiosa, ciumenta. Tem um homem truculento, grosso, Shrek top 10. Master Power. Está lá, abraçado no burro ainda. Dorme com ele assim. Mas o que está acontecendo? Por que essas coisas acontecem? Sabe por quê, gente? Porque as marcas estão nos porões. Moças e rapazes estão lá com marcas nos seus porões de baixa estima. Se sentem desvalorizadas. Moças e rapazes estão lá no seu interior, nos seus porões, aonde a vida inteira foi dito para eles: olha, tu não presta, tu nunca vai conseguir ninguém, tu somente faz coisa errada, tu nunca acerta. Se você olhar os porões dos cônjuges num casamento, você vai ver a criação desses cônjuges, que também tinham pais truculentos, que tinham pais que diziam: tu nunca vai para frente, tu é uma droga, tu é burro, tu é burra. Tu vai ver os porões do linear da vida destas pessoas marcadas, e que cresceram acreditando que elas são assim. Tu é doido, tu é louco,
Tu, para que essas coisas? Tu é sempre assim. É só podia ser o fulano. Cala a boca, nem queremos te ouvir, porque tu não fala nada que presta. Crescem assim nos porões. Nessas regiões, gente, em que as pessoas não querem falar delas. Que as pessoas não querem tocar nisso e elas fogem. E aí elas desistem, acham melhor. Não, eu quero ir para uma igreja que eu entro numa porta e saio pela outra e ninguém me conhece. Porque eu não quero que toquem na minha vida. Eu não quero fazer discipulado. Eu prefiro descer para o lado e fugir. Não quero, porque vão tocar em coisas que dói. E se dói, eu quero deixar no porão. Eu quero deixar lá. Porque pessoas que agem assim, gente, por causa desse histórico imposto, colocado neles, rótulos colocados neles. E a gente coloca isso como crença dentro de nós. Olha, eu sou isso. Eu sou assim. Eu aprendi assim. Me disseram assim. E a gente coloca isso como crença, como verdade, e acabamos depois nos casando, fazendo más escolhas, criando filhos dentro de uma doença. Às vezes queremos criar os nossos filhos, meu Deus, meu filho, meu filho, para essas coisas, é muita igreja, eu não vou em muita igreja. Meu filho, semana que vem é a conferência, mas eu quero ir para o Beto Carreiro. Já disse aqui no primeiro culto, se alguém está no que é Beto Carreiro, eu não sei de nada. Né? É perigoso o pregador dar certos exemplos, né? Porque vão dizer, quem é que contou para ela? Né? Isso, pregador é o risco do pregador, mas eu estou dizendo que ninguém me contou. Se alguém quer ir para Beto Carreiro, que bom. Mas vem para a conferência. Aí a gente diz, não, mas se o meu filho não for para o Beto Carreiro, ele vai se sentir inferiorizado, vai ser fóbico, vai ser histriônico, vai ser um coitado, sendo um infeliz, que todos vão no Beto Carreiro e só ele que não vai. E a gente cria isso. E a gente coloca isso sobre as pessoas. E aí vão para o Beto Carreiro, voltam como se tivessem ido para a Disney. As coisas estão nos porões. Estão lá embaixo. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar conta. Tudo. Deus sabe o que aconteceu com você, meu amado. Deus sabe o que aconteceu com você, minha amada irmã. Deus vê, Deus sabe. Mas Ele está contando com você. Para você deixar Ele cavar nos porões. Diz aqui que a palavra de Deus, ela é a verdade. O cavar que Jesus estava contando aqui, e que Jesus estava numa comparação dentro de uma parábola, é a palavra de Deus cavando dentro desses porões e chamando esta verdade para frente, para cima, indo lá nessas crenças que me fazem não frutificar. Quantos, gente? Quantos estão querendo o batismo com o Espírito Santo, fazem vigília, fazem oração, buscam, pede que orem, e não vem por quê? Porque lá nos porões não se chegou ainda. Os porões eu não deixo chegar. E os porões impedem de frutificar. Os porões, às vezes nós estamos pregando, falando, trazendo
a semente da palavra como eles estão fazendo hoje. Mas aí não acontece nada. Por quê? Porque não chega no porão. Ela morre no meio do caminho. Ela não cai no solo que é para cair. Ela vai morrer no meio do caminho. Hebreus, aqui que nós lemos, diz que a verdade, que é a palavra de Deus, ela é como uma espada. E ela é para separar, ela é para entrar dentro da gente. Quando nós queremos ser cavados e realmente, Senhor, eu quero que libere uma frutificação na minha vida. Eu quero que libere essa frutificação. Eu vou permitir que tu cave. A palavra, a espada, ela vai entrar. E ela vai entrar naquele porão que você não quer. Por isso que às vezes pergunto, mas por que tem gente desviada? Por que tem gente desviada? Por que tem gente que não foi mais na igreja, que não busca? É porque a palavra, quando ela entrou, e quando foi chegar no porão, não, aqui no porão não entra. E a palavra, ela entra lá dentro. E quando ela entra, ela vai cortando os dois lados. A espada, ela é afiada por os dois lados. Ela entra lá no porão, dói, e tira, vem rasgando de novo. Nós aqui trabalhamos semanalmente com discipulado. E muitas pessoas não querem discipulado. Porque o discipulado vai doer. E eu digo para você, discípulos do Senhor Jesus nessa terra, não queiram discipuladores bajuladores. Porque bajulação não vai levar você à verdade. Mas queiram discipuladores que façam você chorar. Queiram discipuladores que incomodem você. Queiram discipuladores que toquem no porão. Que mexam no porão. Queiram discipuladores assim, porque bajulação, gente, não vai levar a lugar nenhum. Bajulação só vai deixar você da mesma forma. E vai chegar o período do final dos 12 meses. E vem o dono da vinha e vai querer ver o fruto. Tem um período. Jacó, um homem que teve o seu nome, que significa usurpador, que significa enganador. Pensa bem, Jacó cresceu ouvindo sempre, tu é enganador, tu é traidor, tu é usurpador, traidor. E ele foi crescendo assim, foi sabendo assim, veio estímulos, a ajuda de uma mãe doente, a gente vê aí numa rede familiar doença, olhando nesse parâmetro, a gente vê aí doença, uma mãe ajudando, ele sempre lá, tu é usurpador, mas teve um dia, gente, o dono o intercessor, Jesus, aquele que está cuidando dessa figueira, não desiste de nós. Teve um dia que ele encontrou Jesus. Jacó um dia encontrou Jesus. Jacó um dia teve uma experiência com Jesus. E Jesus crava aquela espada nele. Teu nome é o quê? Ele disse, eu sou enganador, eu sou impostor, eu sou usurpador. E ele naquela luta, naquele duelo, e Jesus não desiste da gente, e Jesus venceu na vida de Jacó e disse, tu não é mais usurpador, agora tu é Israel, príncipe de Deus. Ele não desiste de nós. Ele não desiste de nós. Ele deseja que venhamos permitir. Rasga o meu coração. Rasga os meus porões. Tão negros, tão escuros, tão feios que eu tenho medo deles.
Mas vai lá e libera essa frutificação, libera esta bênção, porque eu quero ser um príncipe, eu quero ser uma princesa, eu quero ser um homem, uma mulher usado nas tuas mãos. Só que as pessoas fogem da verdade e endurecem seu coração. Fogem. Muitos usam a palavra e não querem a palavra por preconceitos. Não leem a palavra por preconceito, ou não leem a palavra por preconceito, como eu já disse, ou não leem a palavra e não gostam da palavra. Mas quando a gente quer a palavra de Deus, porque nós estamos com o nosso coração, dizendo, Senhor, cava o meu coração, mesmo que venha com dor, ela se torna mel, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É a palavra de Deus. Só que muitos vão colocando essas coisas e trazem esses transtornos, trazem doenças emocionais, trazem sofrimento, não dão fruto, não buscam, e a espada está lá e Jesus quer cavar. Outro ponto, queridos, é o que este personagem, esse intercessor, Jesus, diz: eu cavarei ao redor dela e adubarei. O segundo ponto é o adubo. O que é um adubo? Adubo é um fertilizante. E adubo, a planta não cria. Adubo é trazido de fora para dentro. É externo. E Jesus agora estava dizendo ao dono da vinha, diz, eu vou adubar. Eu vou trazer adubo, eu vou trazer nutrientes para que esta figueira cresça. Eu vou trazer nutrientes para que essa figueira consiga viver. Eu não desisto dela. A minha graça vai fortalecer. A minha graça é para elas. A minha graça é para cuidar delas. A Bíblia fala em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1, diz, portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E aqui este adubo é de fortificação para essa figueira. Aquilo que ela não consegue, aquilo que ela não consegue produzir vida dali de dentro, vai passar por Jesus, e Jesus vai produzir vida. Não é sozinho que nós vamos conseguir, queridos. Nós sozinhos não vamos gerar nada. Tito capítulo 2, versículo 11 diz, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. O poder de Cristo quer habitar em você. Quer habitar, mas você pode ter feito comparações, você pode dizer, eu não sou ninguém, eu sou pequeno, eu me acho tão enrolado, eu me acho tão enrolada, eu já fiz tanta coisa, pastora, nessa vida que eu tenho medo de contar. A graça de Deus chegou, e se você veio aqui nessa noite, é porque você é uma figueira, e Ele não desistiu de você. Ele não desistiu de você. Jesus não desistiu. Não temos como produzir de nós mesmos, gente. Não temos. João capítulo 15, versículo 1 e 2. Aqui diz, quem é o agricultor? Diz, quem é o agricultor para cuidar dessa vinha? Dessa videira? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês nada podem fazer. Sem o Senhor nada podemos fazer, gente. O salmista Davi, em seus momentos difíceis, ele diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É o Senhor.
E terceiro e último ponto. Diz aqui que o intercessor, Jesus, chega diante do dono da vinha e diz: 12 meses. Se num ano não der fruto, a gente corta. Mas dá mais uma oportunidade. Hoje o Senhor está dizendo isso, gente. Eu enchi a minha alma, meu coração, com toda a certeza e convicção que esta mensagem é uma mensagem do coração de Deus para hoje. Com uma confirmação de Deus para hoje. Quando eu ouvi ministério de louvor e esse tempo tão precioso de louvor que nós temos, quem estava escalado para ministrar era o Jonas. Eu não pedi nenhum hino. E tudo que o Jonas trouxe ali como repertório para nós cantarmos hoje. Fala ipsilíter o que está aqui nessa palavra. Isso veio em meu coração como Deus dizendo: é esta palavra. E eu digo para vocês aquilo que está no livro de Hebreus. Hoje, se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. É a tua oportunidade. Hoje o Senhor te trouxe aqui para te dar este recado, que Ele não desistiu de você, mas você tem uma oportunidade. E aqui Ele fala de um tempo. Tem um tempo. E este tempo significa processo. Haverá um processo para esse crescimento. Mas sabe o que acontece com o tempo? As pessoas às vezes brigam, se esperneiam, ficam brabos, porque não querem se sujeitar ao processo. Não querem se sujeitar ao processo. O processo da obediência, o processo da exortação, o processo de ouvir a voz do Senhor e se inclinar o coração. Há tempo. O tempo pode ser positivo e o tempo pode ser negativo. O tempo pode ser só de duração de anos. E duração de anos e anos de igreja não diz maturidade. Anos de igreja não diz se está cheio ou não cheio. Porque pode passar anos de igreja e se manter na mesma marcha, fazendo os mesmos erros, sendo conhecido da mesma forma. Ninguém vê transformação, ninguém vê frutificação. O tempo, os anos. Ah, Luciana, tu tem 48 de vida, 48 anos, tu serve a Jesus? Sim, sirvo a Jesus. Mas se eu for cega, vou chegar aos meus 60 e vou manter a mesma coisa. Anos de igreja. O tempo vai ser igual para todo mundo. Mas o que eu faço como processo de transformação em mim? O que eu permito de processo de transformação em mim? O tempo, nós podemos utilizar o tempo também ao nosso favor. Final de semana que vem, nós temos um bom adubo para nós, que é a nossa conferência. A nossa conferência é um bom adubo. Vamos receber do Senhor na nossa vida. Os discipulados é um momento que a gente tem para sermos cavados, sermos tratados. Aceitar o processo, às vezes são as que a humanidade, o ser humano não quer. E aí fica procrastinando. E ficam procrastinando. E quando a gente se procrastina, a gente só rouba o tempo. E às vezes rouba o tempo dos outros. Porque às vezes tem líderes, tem pastores, tem discipuladores que estão lá, fulano, é aqui, a palavra está aqui. A palavra está dizendo que é por aqui, tu está indo por lá. A palavra está dizendo por aqui, fulano, e passa ano, fulano é aqui, e o fulano está na mesma tecla. Põe, fulano, põe. E fica procrastinando, fica perdendo tempo e perdendo o tempo de quem quer investir nessas pessoas. E sabe o que a palavra de Deus diz? Para de investir onde não é. Porque se num ano não der, corta. Tem um tempo de investimento. E o investimento aqui é para aquele que pratica o que Deus quer na vida deles. Se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Hebreus capítulo 3, versículo 7. Não desista.
Não desista. Você não está no lugar errado. Não desista. Porque Jesus não vai desistir de você. Jesus não vai desistir de você. Não desista pela oportunidade de ser cavado. Não desista da oportunidade de ser adubado. Não desista de aproveitar o teu tempo para correr para a frutificação. Para aproveitar tudo que nós temos aqui na igreja. Não desista. Não desista de estar nos apriscos. Não desista do discipulado. Não desista do TDC, do TLA que nós vamos estar fazendo. Não desista de estar nos upgrades uma vez por mês. Não desista. Aproveita este tempo. Recebe, 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 recebe. Porque vai frutificar. Porque Ele não desistiu de você. Você vai frutificar. Filipenses capítulo 1, versículo 6, para nós orarmos. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, vai completar até o fim. Jesus começou uma obra em você. E Ele é fiel para completar. Aquele que começou uma boa obra é fiel para completar. Deus não é contra nós, queridos. Deus é por nós. Ele não é contra nós, Ele é por nós. Se algo ainda não mudou em você, você pode pensar: bom, nós estamos já em agosto. Em janeiro eu estava assim, em agosto ainda estou assim. Se algo não mudou, é porque algo eu neguei. Mas não negue a oportunidade que o Senhor está dando nessa noite. Pare de cobrar de si mesmo. Pare de cobrar de si mesmo. A Bíblia fala no Salmo 139 que Jesus viu tudo. Jesus viu tudo. A Bíblia fala que nós ainda em substância informe, gente. Nossos tecidos, nossos dedos, cabeça não estava ainda tudo formadinho, ainda em substância informe. O Senhor me viu. O Senhor viu o teu curso da tua vida. O Senhor viu o histórico da sua vida. O Senhor viu como você chegou aqui. O Senhor viu o que passa no teu coração hoje aqui. Entrega áreas da tua vida que você não quer falar, que você está nas fugas da tua vida. Ele começou uma boa obra. É fiel para terminar. Agora depende de você. Se você quer crescer, se você quer aceitar ser cavado, ser adubado, se você quer aproveitar o tempo e aceitar o desafio. Temos que buscar em Jesus, pois sem Ele nada nós podemos fazer. Nós temos que parar de auto nos condenar. Pararmos de auto nos condenar. Pegar leve conosco. Pega leve com você, meu irmão. Pega leve com você. Tem alguém intercedendo por você. Mas também esse tempo vai ter um fim. Esse tempo vai chegar. E o acordo é: se não houver fruto, os dois concordaram, vai ser cortado fora. O que você quer para a sua geração? O que você quer para os seus caminhos? Deixe Jesus mexer lá nos traumas. Deixa Jesus mexer nas marcas. Deixa Jesus mexer lá onde você foi abusado, violentado. Deixa Jesus mexer lá onde você nunca contou que você roubava. Onde você nunca contou que você era um drogado. Deixa Jesus mexer lá dentro, aonde você traiu muitas pessoas. Deixa Jesus mexer lá dentro, aonde os seus pais abusavam, aonde os seus pais diziam coisas contra você e você acreditou. Deixa Jesus mexer nessa crença central dentro de você. Deixa Jesus mexer lá. Deixa Jesus mexer nos porões, trabalhar nos porões da tua alma. Deixa Jesus. E nesta noite nós queremos fazer aqui 2 orações.
Jesus, Ele foi que intercedeu por esta figueira. Esta figueira não dava fruto. Esta figueira, ela ia para a destruição. E Jesus, Ele veio para dar vida e vida em abundância. Deixa Jesus ser o teu intercessor nesta noite. Deixa Jesus, a partir de hoje, ser o teu intercessor. Quando a gente entrega o nosso coração a Jesus, Ele passa a ser o nosso intercessor. Ele passa a ser aquele que vai nos trazer esta graça sobre nós e adubar. E eu gostaria de orar com você, que nunca fez uma oração aceitando a Jesus como um Salvador. Se você quer esse intercessor, se você quer que Jesus passe a partir de hoje ser o teu intercessor, convida Ele para morar no teu coração. E eu gostaria que você que deseja que Jesus more no seu coração, faça um sinal de mão, por favor. Você que deseja que Jesus seja o teu intercessor, só levante a sua mão. Você nunca orou? Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Você que quer aceitar Jesus como seu Salvador, levante sua mão. Ele vai ser o teu intercessor. E nós queremos orar por você. Vamos orar? Pode vir aqui que nós queremos orar por você. Vem cá que nós vamos orar. Alguém mais quer entregar seu coração a Jesus e dizer: Jesus, passa hoje. Seja o meu intercessor. Seja o meu intercessor a partir de hoje. Nós queremos orar. Vamos orar. Isso. Graças a Deus. Graças a Deus. Sabe, se nós estamos aqui, se vocês estão aqui, é uma figueira que não foi lançada fora. Ele não desistiu. Ele não desistiu. Ele está querendo e vai continuar defendendo e intercedendo. Bom é isso. Cada vez mais confirmar isso. Cada vez mais confirmar isso. Eu hoje, quando eu vinha para cá, veio no meu coração dizer: ah, Jesus, eu te aceito como meu Salvador de novo. E o meu desejo, meus irmãos, quando eu vim para cá, eu não fiz isso no primeiro culto, mas o meu desejo era que a igreja de novo aceitasse Jesus. Dizendo: eu aceito Jesus porque eu estou vindo aqui, porque eu sou uma figueira que tu não vai cortar, que vai frutificar. Às vezes a religião, gente, nos engessa. A religião nos engessa. E por nos engessar, a gente se autodenomina prontos. E por muitas vezes nos autodominarmos prontos, a gente não deixa ir para os porões. E nos tornamos evangélicos. E evangélico não está na Bíblia. Discípulo está. O discípulo que frutifica. E eu vou fazer isso. A igreja que quer aceitar Jesus de novo. A entender que a partir de hoje nós vamos frutificar e não somos uma figueira sem fruto. É isso que eu quero convidar você. Nós não vamos precisar fazer consolidação, mas se tem religioso aí que quer aceitar Jesus, se tem crente como eu que quer aceitar Jesus, dizer: Jesus, obrigada, eu sou uma figueira frutífera, pode cavar na minha vida, pode cavar na minha vida, eu quero frutificar. Porque se eu não fui cortado até agora, é porque tu tens intercedido por mim, tem intercedido pela minha família, tem intercedido por caminhos que eu podia escolher errado.
fiquei frutificando. Eu aceitei ser frutífero. Eu aceitei ser frutífero. Peça como figueira. Jesus, não me deixa perder a sensibilidade. Não me deixa perder a sensibilidade e entrar num casco religioso. Mas me ajuda a te dar liberdade para entrar nos porões da minha alma. Deixar a tua palavra entrar nas intenções do meu coração. Ah, Jesus, um dia o dono da vinha vai vir. O dono da vinha voltará a olhar esta figueira. O dono da vinha irá olhar a nossa igreja. O dono da vinha irá olhar esse ministério. O dono da vinha irá olhar o pastorado. O dono da vinha vai olhar a liderança. O dono da vinha vai olhar os ministérios.